Essa foi talvez, sem sombra de dúvidas, uma das primeiras aulas que eu escrevi, mas uma das últimas que eu estou gravando para vocês. Ao longo desse período, desses meses, dessas semanas, de cada conteúdo que eu produzi para vocês, de todas as aulas que eu vim trazer aqui nesse curso, para mim é um curso muito importante e foi um curso agente de transformação, primeiramente na minha vida, e acredito que dessa mesma forma vai ser na vida de vocês. Demitir um cliente nunca é uma tarefa fácil, nunca é uma tarefa que você vai conseguir fazer e vai se sentir feliz com isso. A maior sensação que você pode ter com isso é um alívio, mas a sensação de alegria, de prazer, não é essa sensação que você vai sentir ao demitir um cliente. E uma coisa eu posso te assegurar, no momento que você fizer a demissão desse cliente, que você sentir essa sensação de alívio, ou antes ou depois você vai pensar assim, nossa, mas eu perdi um cliente. E esse cliente pode me levar a perder outros clientes. Então, Michele, vale a pena demitir um cliente? Eu acho que tudo que custa a sua paz, tudo que custa a minha paz é caro demais. Então, a partir do momento que o cliente ele extrapola todos os limites, sim, vale a pena demitir um cliente, ainda que você perca esse cliente, ainda que você perca outros clientes que esse cliente poderia te indicar. E aqui eu vou te passar agora quando demitir esse cliente, qual cliente que não é interessante para sua empresa e de que forma fazer isso para que seja o menos traumático possível, tanto para você quanto para esse cliente. E a gente vai começar por qual cliente demitir, tá? Você vai demitir um cliente primeiramente, que ele marca e não vem, que ele marca e chega atrasado, porque como todo mundo sabe, quem trabalha com horário, independente se é prestação de serviço ou se é venda de produto, trabalha com agenda. E se você não trabalha ainda, por favor, se organize, porque isso é muito importante no nosso trabalho. Então, você tem uma agenda ali para você cumprir. Ainda que seja, de manhã eu tenho que limpar a casa, na hora do almoço tem que fazer almoço, depois tem que levar as crianças na escola, depois eu vou trabalhar. Ainda assim você tem uma agenda para cumprir. Então, quando esse cliente marca e ele se atrasa, ele desprograma toda a sua agenda. Ele vai atrasar todos os outros depois dele, tá? E quando ele marca e não vem, pior ainda. Por quê? Porque nós que somos autônomos, que somos empreendedores, nós trabalhamos com o dinheiro pela fé, digamos assim, porque nós trabalhamos contando que aquele dinheiro vai entrar, contando que aquele cliente vai vir e vai nos trazer aquele recurso. Então, quando esse cliente não vem, o prejuízo é muito grande. Não é só o prejuízo de não ter atendido aquele cliente, é o prejuízo de não ter atendido aquele cliente e deixado de atender um potencial cliente. Quando o cliente ele fica te comparando a outros profissionais, eu acredito que isso todos que estão fazendo esse curso já passaram por essa situação. Mas fulano cobra mais barato. Mas fulano faz assim. Mas fulano faz assado. Ou você vende X marca, mas a marca tal tem um produto mais em conta, mas a marca tal tem o mesmo produto que o seu, só que com esse benefício assim, assim, assado. Esse cliente, ele é um cliente que você tem que ter muito cuidado. Para vencer as objeções dele, você tem que estar muito segura. Por quê? Talvez no vencer a objeção desse cliente, se você não for uma pessoa que você sabe muito bem o que você está falando, ele vai conseguir te vencer ao invés de você vencer ele. Então, tome muito cuidado com o cliente que fica fazendo comparação. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é mudar de assunto. E essa questão de comparação é uma das formas que o cliente tem para mostrar que ele não te valoriza, para mostrar que ele não te respeita como profissional, para mostrar para você que ele não te vê como profissional, ou que ele não vê a marca que você representa com o profissionalismo que você está executando. E aí você tem que analisar até que ponto que é ele que não está vendo isso, ou até que ponto você está deixando transparecer isso. Aqui no curso tem outras aulas onde eu falo para vocês sobre postura, sobre posicionamento, e às vezes o fato desse cliente não estar te vendo como um profissional ou de não estar vendo a sua marca como uma marca séria é porque você não consegue transparecer isso. Então isso é sempre algo que tem que ser avaliado, até onde é o cliente que está vendo errado ou até onde a gente está deixando transparecer o que não deveria. Agora, quando o cliente começar a citar nomes, por exemplo, o serviço da Maria eu gosto porque a Maria faz assim, esse assado, você não faz.
Aí talvez é interessante você perguntar para essa pessoa o que levou essa pessoa a vir até você. Porque se a Maria faz assim, e pelo que a pessoa está falando, a pessoa gosta do serviço de Maria, mas a pessoa está fazendo com você, o que que fez com que ela viesse até você? Faça essa pergunta para o cliente, porque às vezes a gente só escuta o cliente fazer comparação e não questiona. Pergunta, mas não questiona. Então pode ser que o que tenha trago ele para você, pode ser que realmente seja uma qualidade sua, pode ser que seja só preço. E aí é onde você tem que avaliar até onde ter um mau cliente só porque o seu preço é baixo vale a pena. Existem pessoas, eu moro em Minas Gerais, né? Isso aqui é muito comum. Minas Gerais acho que é conhecido como o estado da pichincha, que adoram estar pichinchando o preço. Que adoram estar colocando verdadeiramente preço aos serviços dos outros. Ou aquilo que os outros vendem. Ah, eu quero comprar um queijo. Aí lá no mercado tá R$20. Você não faz por 18? Às vezes é o hábito que a pessoa tem de pedir desconto. Não necessariamente é porque ela quer ou porque ela não tem o dinheiro para pagar. Mas para ela já é um costume. Se ela não pediu, mesmo que você não vai dar, que ela todo mês pergunta, todo mês você fala a mesma coisa que você não vai dar. Mas é o hábito da pessoa perguntar, então ela vai perguntar. Então tem assim o bom senso de começar a levar na esportiva. Gente, eu vou falar mais pra frente pra vocês o porquê que eu tô dando essa aula hoje. Eu tô dando essa aula hoje de uma maneira completamente diferente de como eu comecei a montar esse curso. Muita coisa, gente. Eu não tô falando que vocês vão ter que engolir sapo e entrar em depressão por causa de cliente, não. Mas muita coisa a gente vai ter que aprender a relevar, a levar na esportiva, fingir demência, como eu sempre falo, se a gente quiser se manter no mercado. Cliente não é fácil. Tá? Tem clientes que são maravilhosos, que dá vontade de você levar para casa, que você pode contar sempre que você precisar, mas tem clientes que são muito difíceis. Mas são esses clientes difíceis que quando você conquista um sonho seu, que você vai lá e fala assim, valeu a pena ter atendido aquele cliente. Então vamos tentar ter mais leveza, trazer essa leveza no nosso atendimento. Além dos que pedem desconto, tem também os que acham tudo caro. Tudo é um absurdo. E esses clientes, sim, talvez realmente sejam clientes que não tenham condições de pagar. Tem cliente que tem condição de pagar e reclama, e aí tudo bem, você dá um sorrisinho e você sabe que a pessoa tem dinheiro mesmo, então tá de boa, é só pelo hábito da reclamação. Mas tem cliente que realmente não tem dinheiro. E aí já chegou a acontecer comigo, tá? Lá no meu espaço trabalha eu e a minha irmã. E como a minha irmã começou agora, né, tem menos cursos, menos experiência, trabalha com uma marca de produto que é com uma qualidade diferente, também um valor mais em conta, então o valor do serviço dela é mais em conta. E já teve clientes minhas que eu sabia que talvez o que ela estaria pagando para mim estava um pouco apertado para ela e eu indiquei para outra pessoa. E aí indiquei para minha irmã. Claro que você não necessariamente precisa indicar para outra pessoa, mas às vezes sentar com a pessoa e conversar. Gente, é muito difícil você saber que tipo, a pessoa ganha o salário mínimo e te paga 10% do salário dela. Então, assim, principalmente se, tipo, às vezes é uma pessoa que paga aluguel, que tem filho pequeno. Michele, mas não é a pessoa que tem que avaliar isso? Sim, deveria ser a pessoa que avaliaria isso, mas às vezes a pessoa não tem esse entendimento, não tem essa crença de avaliação. Então, assim, se é uma pessoa que ganha, tipo, R$1.000, R$1.500, R$2.000, ou às vezes é uma pessoa que é casada, o marido sustenta a casa, todas as despesas dela, o salário dela é só para bancar as despesas dela, tudo bem, mas no meu coração cala fundo quando uma pessoa, eu sei que a pessoa ganha pouco e do pouco que ela ganha, ela me dá 10%, me dá 12% do que ela ganha na prestação do meu serviço. Não que o meu serviço não valha isso, tá? Mas eu gosto de fazer essa pessoa pensar. E aí, se for o caso, talvez compense mais você indicar para outra profissional. Porque às vezes essa pessoa que tem uma renda menor é uma pessoa também que vai querer ser atendida ou vai poder ser atendida só em horários muito difíceis. Porque o trabalho dela utiliza 90% do dia dela. Então, às vezes, também vai ser difícil você encaixar em certos horários. Então, talvez o melhor é realmente não se livrar ou demitir esse cliente, mas indicar esse cliente para uma outra profissional que vai trazer a satisfação financeira e também, né, de prestação de serviço, enfim, mas que também vai te trazer esse alívio no sentido assim, eu sei que essa pessoa está sendo muito bem assistida e dentro do que ela pode pagar. Tem um tipo de pessoa que ele reclama de tudo. TUDO, tudo.
Nada para ele tá bom. E aí, tanto como vendedor quanto prestador de serviço, às vezes a gente tem que ser meio psicólogo, tá? Eu tento não trazer as coisas que os meus clientes conversam comigo para casa, no sentido de ficar pensando nisso. Mas, infelizmente ou felizmente, os clientes se sentem à vontade para dividir com a gente certas coisas. E às vezes, a pessoa tá passando por um momento difícil. Ela não é essa pessoa que reclama de tudo sempre, o tempo todo, mas naquela semana, naqueles meses, às vezes a pessoa tá meio depressiva. Tem clientes minhas que eu sei que vão até o meu espaço para conversar. Ela não penteia o cabelo, ela não escova os dentes, ela passa dias sem tomar banho, mas ela vai fazer unha de gel. Você acha que realmente é para fazer unha de gel? Não, gente. É porque essa pessoa gosta de ir lá para conversar, para desabafar. E eu não sou o tipo de profissional que fica só Biblicamente, eu tento contextualizar aquela pessoa e tento orientar, direcionar aquela pessoa. E isso faz com que elas fiquem cada vez mais fiéis a mim. Eu tenho cliente que já colocou unha de gel comigo por questões financeiras, precisou tirar por um tempo, depois voltou. Isso, assim, vários casos, tá? Eu tenho pessoas que já vieram para mim e ficaram comigo até hoje, já tem mais de 3 anos. Então, é muito, muito importante que você ouça a sua cliente, que você entenda que às vezes ela tá reclamando de tudo, que nada tá bom para ela, porque de fato a vida dela tá ruim, a vida dela não tá boa, a vida dela não tá agradável. Então não é que ela está reclamando da sua unha. Você pode fazer a melhor unha, você pode vender o melhor produto que ela vai achar um defeito. Por quê? Porque ela não está bem. Aí tem um ponto que eu queria que vocês avaliassem, tá? Tem clientes que só vão procurar vocês de última hora. Tipo assim, um casamento. Normalmente você é convidada para um casamento meses antes do casamento. E aí o casamento é no sábado, a pessoa te manda mensagem na sexta. Quando isso acontece com muita frequência, é porque verdadeiramente aquela pessoa te coloca como último plano. Ela passou pelas outras pessoas, ela tentou o horário com as outras pessoas, ela não conseguiu, e aí ela foi procurar você. Então, para você, ela não é prioridade. Então, talvez ela não deva ser sua prioridade também. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo. E quando é uma questão assim, que eu vejo que a pessoa deixou para a última hora, porque realmente foi um imprevistaço, aconteceu uma viagem, uma reunião de trabalho, alguma coisa assim que não tinha como mesmo. Aí não, beleza, uma vez ou outra. Agora, por exemplo, eu tinha uma cliente que era constante isso acontecer. E aí eu comecei a falar para ela que eu não tinha horário, até que ela parou. Então, essa é uma das formas de você demitir o cliente, quando você nunca pode atendê-lo, tá? Mas só chegue nessa situação de nunca poder atender o cliente quando é nesse caso dele só te procurar de última hora. Não é que uma vez ou outra ele te procurou de última hora, mas você vê que sempre que ele precisa de você, você é a última opção. E aí, dependendo o cliente, né, porque tudo tem que ser avaliado, as pessoas não são iguais e a gente não deve tratar os clientes iguais, tá? Tem clientes que sim, a gente deve tratar com uma certa restrição, porque você sabe que ele também te trata com uma certa restrição, tá? Então, sim, você deve deixar ele também para último plano. Se você tiver o horário, quiser atender, beleza. Agora, se você tiver o horário e não quiser atender, achar que não vale a pena, fala que não tem um horário. Com o tempo, ele vai entender que realmente você não quer atender ele, e aí você demitiu esse cliente. E talvez, mesmo você demitindo ele dessa forma, ele possa voltar a ser seu cliente. Diferente da forma que eu vou falar no final do vídeo. Cliente que pede para fazer fiado. Gente, o fiado, ele é um trem assim, que já começa com fiado de fiasco. Porque vai dar ruim, mas vai dar muito ruim no final. Primeiro porque quando ele vai te pedir e você aceita, ele fica feliz, mas você fica triste. Quando você vai cobrar, você fica triste e ele também. E corre o risco que já aconteceu comigo, tá? Da cliente ir lá, pagar e não ser mais minha cliente. E eu perder a cliente. Mesmo eu só tendo cobrado quando ela estava me devendo. E quando eu trabalhava com a Mary Kay, por exemplo, eu só cobrava cliente depois que passava da data. Por exemplo, se a cliente falava para mim assim, eu vou te pagar todo dia 10. No dia 11, eu entrava em contato com ela.
E aí, às vezes, acontecendo, ela fala, ah, não, só posso dia 20, só posso dia 15. E aí, enrolando, ia virando aquela bola de neve. Eu acho que, hoje em dia, na real circunstância que a gente tá, que a gente tem uma moeda estável, que é o real, que a gente tem o cartão de crédito, que os bancos hoje estão oferecendo inúmeros benefícios, que a pessoa, a maioria, né, ou tem o salário, ou ela também é um prestador de serviço, e aí tá sempre ali girando dinheiro com ela, não justifica mais o fiado, tá? Então, na minha empresa, eu não pratico fiado com cliente nenhuma minha, e isso foi desde o começo. Michele, mas eu já tô na área e eu não sei como mudar isso. Como passar as minhas clientes a entenderem que agora eu só trabalho à vista. Primeiro, aquelas que já trabalham à vista, você vai continuar trabalhando somente à vista com elas. Aquelas que são fiado, você vai esse mês avisar para elas que a partir do mês que vem, você só vai atender à vista. Automaticamente, algumas já vão parar e já vão fazer com outras profissionais. Mas aquelas que ficarem, elas vão entender e elas vão começar a fazer só no dinheiro, tá? É um processo, não dá para hoje você tomar essa decisão e amanhã você colocar ela em prática. Você precisa de um tempo avisando as suas clientes, tá? Porque ninguém gosta de ser pego de última hora, então você precisa de um tempo avisando as suas clientes para que quando chegar em determinado momento, você consiga avisar isso para elas e elas já terem entendido e elas comecem a praticar. É muito mais tranquilo do que vocês imaginam, tá? Eu sei que no começo dá um medo, tipo assim, nossa, a partir de hoje eu não vou mais fazer fiado, os clientes vão sair. Não, você vai perder uma ou outra, e talvez essa uma ou outra que você vai perder alguém até que você já não queria mais atender. Cliente que não respeita a regra do seu espaço. Meu Deus, essa dá trabalho, tá? Você fala para não trazer criança, ela traz, aí a criança suja, quebra as coisas, a mãe não chama atenção, aí você vai chamar, a mãe fica chateada com você, você pede para chegar num horário, chega em outro, você fala que não tem como fazer daquele jeito, ela insiste que quer fazer daquele jeito. Então, essa cliente é uma cliente que te desgasta muito, fisicamente, às vezes até, e principalmente emocionalmente. Então, avalie se vale a pena ter ela ou não. Eu, cliente, eu procuro conscientizar das regras do meu espaço, porque as regras do meu espaço são regras da maioria dos espaços. Não é nada absurdo, não é nada diferente demais. Então, eu procuro conscientizar, e a partir do momento que eu conscientizo, eu começo a cobrar isso delas. E, infelizmente, quem não segue aí, eu prefiro demitir. Porque uma cliente mal acostumada que você tenha, ela desacostuma as outras. Ou ela atrapalha as outras. Se eu falo que não pode levar a criança no meu espaço e uma leva, as outras vão ver que aquela uma levou e vai falar assim, se ela pode, eu também posso. A cliente que quer fazer sempre do jeito dela. Você fala, olha, eu trabalho assim, trabalho assado e tal. E a cliente, não, mas eu quero assim. Aí, vamos tentar ser maleável. Por exemplo, eu tenho uma cliente minha que ela gosta das unhas nem redonda e nem quadrada. Na unha natural dá pra fazer isso? Dá, de boa. Agora, na unha de gel não tem como. Ou é redonda ou é quadrada. Não dá pra fazer um ajuste ali, porque depois que a unha cresce torta. Mas como é uma cliente, eu abro exceção para essa uma cliente e faço do jeito que ela quer. Agora, se forem muitas clientes querendo da mesma forma, aí eu teria que sentar e conversar com elas, falar, oh, gente, vamos alinhar aqui os ponteiros, porque não dá. Ou é redonda, ou é quadrada, vocês definem qual fica mais confortável para vocês. Então, tenta conversar. Eu sempre, como vocês veem, eu falo demais, né? Então, eu sempre vou ali pro lado da conversa. Não deu mesmo para conversar, a cliente quer daquele jeito e não muda de ideia e bate o pé que é assim, que é assado, aí talvez você possa direcionar ela para uma profissional que atenda da forma que ela quer. Tem, por exemplo, eu já tive cliente que queria uma unha mais aberta. Aí eu, gente, mas a curvatura é tão importante quanto o restante para que a unha tenha resistência. Ah, não, mas eu gosto da minha unha mais abertinha. Eu falei, mas quando ela crescer, ela vai abrir mais, até quando você voltar, que ela vai estar toda aberta. Mas eu gosto assim. Eu falei, então, eu vou fazer hoje, dentro do meu método, dentro daquilo que eu desenvolvi e dentro daquilo que eu acredito que você veio fazer comigo por conta daquilo que você viu na unha das outras pessoas. E para ficar do jeito que você viu na unha das outras pessoas, eu preciso seguir o meu método. Se você não gostar da sua manutenção, eu peço que você procure outra profissional. Acredito eu que ela procurou, porque ela não voltou. Então, é uma forma de demitir mais suave, entenderam?
E tem a cliente que te acha inferior a ela. Essa é complicada. Sabe aquela cliente que ela acha que porque você está prestando um serviço para ela ou porque você está vendendo algo para ela, ela é superior a você. E aí, gente, eu sei que tem muitas pessoas que vão estar assistindo esse curso e que tem esse senso de inferioridade, que tem às vezes um problema depressivo ou algo nesse sentido e vai falar assim, Michelle, esse tipo de cliente para mim não vale a pena. Então, demite. Tá? Porque tem coisas que realmente não dá para aturar. E esse tipo de coisa é uma delas. Então, tenta ver se é um dia que a cliente acordou azeda, acordou de mau humor, ou se aquilo é da pessoa mesmo. Porque tem dia, por exemplo, semana passada, eu atendi uma cliente que ela é super boazinha, gente. Um amor de pessoa. Mas semana passada ela tava virada. E ela mesma falou, não, Michelle, hoje eu tô insuportável, né? Falei, nem falei que sim, nem falei que não. Só virei pra ela e falei, Aí ela, você me desculpa, eu nem sei o que tá acontecendo. Deve ser que eu tô com sono, que eu trabalhei a noite inteira e tal. Eu falei, não, relaxa, de boa, acontece. Mas foi uma vez. E ela já tá comigo há quase 2 anos. É diferente de uma cliente que toda vez que vai no seu espaço, ela tenta te humilhar.